Demissões no Banco do Brasil, 1990 a 2002. Em 1947, o Banco do Brasil e o Tesouro Nacional assumiram um compromisso trabalhista e previdenciário de pagar as aposentadorias integrais dos seus funcionários pré-67 para manter e conquistar as melhores cabeças do mercado em seus quadros. As devidas e respectivas provisões nos fundos de reserva e de previsão para pagamento das aposentadorias foram efetuadas. Mas conforme a ata da Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas do Banco do Brasil, realizada em 8 de julho de 1966, foram distribuídos aos acionistas majoritários, Tesouro Nacional e demais acionistas do Banco do Brasil 19 bilhões e 200 milhões de cruzeiros, retirado das aposentadorias dos funcionários pré-67. Deixaram somente 20% dos fundos de reserva e previsão para a aposentadoria dos pré-67. Geraram uma dívida trabalhista e previdenciária de mais de 10 bilhões de reais. Em 1967, criaram a Previ. A partir de 15 de abril de 1967, o Banco do Brasil exigiu uma condição do contrato de trabalho, o ingresso na Caixa Previ de todos os empregados que admitir, conforme estatutos aprovados em Assembleias Gerais Extraordinárias, realizadas em 17 de outubro de 1966 e 30 de março de 1967, artigo 64. Havia a previsão de que os pré-67 adquiririam em massa o ingresso à Previ. Porém, como havia compromisso anterior do Banco do Brasil e Tesouro Nacional pagarem aposentadoria integral, para que se pagar contribuições à Previ? Imaginavam que o dinheiro deles continuava aprovisionado. Engano dos pré-67. No memorando Presi 95/079 de 9 de fevereiro de 95, o então presidente Cagliari esclarecia as dúvidas do Ministério da Previdência a respeito dos benefícios concedidos pela Previ, patrocinada pelo Banco do Brasil. Não tinha mais dinheiro dos pré-67. Acabou. Lendo o ofício, apuramos os números da folha de pagamento do Banco do Brasil no início de 1995. 29.149 aposentados pré-67, mais 2.498 funcionários pré-67, mais 112.265 funcionários pós-67, igual a 143.912. 143.912 funcionários na folha de pagamento. 6,5 bilhões ano, dos quais 30 mil aposentadorias pelo Banco do Brasil pré-67. 2,5 bilhões de dólares, onerando mais de 1/3 da folha de pagamento do Banco do Brasil. Daí, explicam-se os prejuízos. Ao mesmo tempo, o Tesouro Nacional tinha o compromisso de ressarcir prejuízos da anistia aos empréstimos agrícolas e do subsídio às operações de crédito que o banco praticava pela sua atuação como banco social. O montante da dívida da União com o Banco do Brasil era superior a 8 bilhões de reais. O Banco do Brasil estava na mira da política de privatizações do governo FHC. Porém, precisava saldar a dívida trabalhista dos pré-67. A dívida com os aposentados pré-67 impedia a privatização do Banco do Brasil. Algo precisava ser feito. Na calada da noite, planejaram demissões para cobrir os custos 10 bilhões das aposentadorias. Com a brecha causada pela fraude no DL 81.240/78, se apropriaram de 2/3 dos recursos vertidos à Previ dos futuros demitidos. Isto geraria os valores necessários para quitar a dívida com os pré-67. Visando confundir a opinião pública e omitindo a informação da dívida que o Tesouro Nacional tinha com o Banco do Brasil,
informaram que o Banco do Brasil teria um prejuízo de 6 bilhões de reais. Na verdade, teria lucro. 8 bilhões de reais menos 6 bilhões de reais igual a 2 bilhões de reais. Planejamento. Contrataram sem licitação uma empresa especializada em demissões. As seguintes medidas foram propostas. Primeiro passo: quebrar a solidariedade entre o corpo funcional, mostrar que o Banco do Brasil era inviável, convencer que o funcionário não tinha perspectivas dentro do Banco do Brasil. Segundo passo: prometer aos que se demitissem nos planos apoio técnico, financeiro e psicológico. Terceiro passo: demitir sumariamente. Como resultado de governos que visaram sucatear e privatizar o Banco do Brasil, foram demitidos entre 1990 e 2002 em torno de 60 mil funcionários. Sem o apoio técnico, financeiro e psicológico, antes prometidos pelo Banco do Brasil, 95% dos demitidos não conseguiu levar em frente seus negócios. As consequências foram desastrosas, ficando estes cidadãos subempregados ou desempregados. Já na época em que os funcionários estavam no banco, ameaçados pelos planos de demissões, houveram vários suicídios, 28 à época do PDV. Quanto aos que foram demitidos, os suicídios foram e estão sendo em número muito maior. Problemas psiquiátricos, depressão, alcoolismo, destruição de famílias e mortes foram as consequências destes crimes praticados pelos governos e Banco do Brasil. Após várias lutas assumidas individualmente, os demitidos se uniram com o propósito de reconquistarem seus direitos. Pesquisando, descobriram várias irregularidades na maneira como foram arquitetadas as demissões e, com as constatações encontradas até aqui, caminham no sentido que afasta a justiça. Demissões arbitrárias, abusivas, vis ignóbeis, inconstitucionais. Temos provas para todos os fatos descritos nesta apresentação. Colaboraram nesta apresentação Leandro Schmaidek, Walter Barbeiro e Heitor Paiva. Locução: Cildo Filho.